demonstrar que o imóvel é improdutivo. Embora esse ônus recaia, em realidade, sobre o proprietário, que teria que provar o cumprimento da função social, o que acontece é que geralmente é uma inversão, porque há uma série de mandados de segurança contra o INCRA que diz, olha, não pode, o INCRA não pode entrar aqui para nada, porque... E posteriormente foram sendo criadas uma série de portarias e instrumentos normativos que retiram aquilo que o Dr. Zanetti e o Dr. Rodrigo chamam, uma versão uspiana, a densidade normativa daquilo que está na Constituição. Porque nessa matéria de propriedade, na Constituição, é muito mais concreto do que na área do direito contratual. Você tem lá, o proprietário deve A, B, C e D. Não pode estar devendo imposto, não pode onerar o meio ambiente de maneira a descumprir a lei ambiental, que é bem claro. Não pode ter débitos trabalhistas ou situações de trabalho escravo similar a escravo, e tem que ser produtivo. A briga se resumiu nos acordos que nós examinamos todos os acordos, no debate entre se a terra é ou não produtiva. Então, a densidade normativa ela é diminuída pela lei de 93 e eliminada pelos tribunais, que vão tratar apenas da questão da produtividade. Não vão examinar a questão ambiental, não vão examinar a questão Vejam, nós temos aqui o primeiro ponto, então, de desconstrução daquilo que está previsto na Constituição, a partir do problema da produtividade. Todos os demais elementos que compõem os deveres do proprietário são desprezados nos vários acordos do Supremo, Superior Tribunal de Justiça, pela noção de produtividade. Se o imóvel é produtivo, os demais elementos são desconsiderados. A segunda questão, e eu estou me encaminhando para o final, para fazer os 40 minutos, é que o segundo aspecto é que foi desconstruído porque desde a década de 70, em plena ditadura, vinha se construindo no Supremo uma jurisprudência de que a justa indenização em casos de desapropriação para fins de reforma agrária e agora sustentada pela questão da função social da propriedade, ela deveria sofrer, é uma desapropriação sanção, ela é sanção, não só porque ela é paga em títulos da dívida agrária e tem um ágio de 40 a 60, um deságio, na verdade, né? 40 a 60%, é ágio de 40 a 60% do seu valor, porque eles são resgatáveis em 20 anos, mas também porque os critérios que você tem que levar em consideração é que você tem que diminuir o valor porque aquele terreno não está sendo usado, porque houve uma degradação ambiental, porque ali havia uma dívida para com o fisco, ou porque ali houve trabalho escravo, ou similar ao trabalho escravo. Então, esses elementos influiam sobre a fixação do quanto indenizatório. E essa justa indenização do Supremo e os tribunais, Superior Tribunal de Justiça, está faltando as suas decisões, como se não houvesse nenhuma questão referente ao descumprimento da função social da propriedade. Então, se o imóvel é produtivo, não se olha mais nada. Se o imóvel é improdutivo e vai ser desapropriado, o preço vai ser o preço de mercado. Não bastasse isso, eles estipulam juros compensatórios, dizendo o seguinte, do Superior Tribunal de Justiça:
Na desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, a realização é feita em títulos públicos resgatáveis em até 20 anos, afastando-se, portanto, da regra geral que estabelece a indenização em dinheiro, o que representa nítida feição sancionatória do expropriado. O afastamento dos juros compensatórios representaria dupla apenação. Então, né, não há sentido. Bom, para terminar, já estou bem certinho, comecei a dizer. Para terminar, na linha, depois o texto seguinte é mais interessante, porque o tempo toma muito para ler as decisões, teria que ter posto aqui para ir passando, mas mesmo assim não daria tempo, são muitas, né? Então, o resumo é esse. Houve uma permanente desconstrução daquilo que a Constituição estabelece. Ignoraram totalmente o que o Código Civil trouxe, porque ali ele fala em patrimônio histórico, natural, né? Então, o parágrafo do artigo 1222, parágrafo 1º, ele traz uma outra roupagem, uma palavra bonita, mas eu acho que numa outra perspectiva, na perspectiva do professor Miguel Renato, talvez, não sei quem foi que fez essa parte, contribuiu, é algo que não fala em função social da propriedade, mas remete-se a deveres do proprietário, a limitações ao direito de propriedade. Então, o que acontece? Se nós temos um Estado brasileiro que é estruturado sobre uma concepção de Estado social, que atende a princípios, pressupostos, diretivas da chamada social-democracia, e eu acrescentaria cristã, no caso da função social. Se nós temos aí uma oposição entre uma propriedade, no sentido mais clássico do Código Civil, de 1804, francês, e do nosso Código, que tem no caput do artigo a mesma dicção. Se nós temos depois esses deveres, e nós temos então uma doutrina que aposta no tudo ou nada, e o Poder Judiciário que ignora a própria Constituição e a lei, onde estamos, né? Então, o que o professor Alcides Tomazetti sustenta, que nós trouxemos aqui, é que a efetividade das normas constitucionais exige uma interpretação que confira efeitos práticos ao descumprimento da função social da propriedade, sob pena de esvaziamento de tudo isso.